capítulo 17, a partir do verso 11. Diz assim a santa palavra de Deus: De caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galiléia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e lhe gritaram, dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Ao vê-los, disse-lhes Jesus: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou dando glória a Deus em alta voz, e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe, e este era samaritano. Então Jesus lhe perguntou: Não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro? E disse-lhe: Levanta-te e vai, tua fé te salvou. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, nosso Pai, pedimos a Tua graça e misericórdia sobre a nossa vida, a iluminação do Teu Santo Espírito, para que possamos compreender um pouco mais desse texto, para que possamos viver uma vida de oração e gratidão, conforme a Tua Palavra nos instrui. Me ajuda, Senhor. Glorifica Teu nome em nosso meio, glorifica Teu nome na ministração dessa palavra, apesar das minhas debilidades. Resplandece Teu santo nome em nosso meio. É o que nós te pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém. Senhores, o texto inicia aqui falando de caminho para Jerusalém, no início do verso 11. Esse caminho foi descrito já no capítulo 13, no verso 22, onde diz o seguinte: Passava Jesus por cidades e aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. Então Jesus, ele já no capítulo 9, se não me engano, salvo engano, me perdoem se me enganei, ele tem o entendimento que é chegada a hora de sua glorificação, e ele parte então numa jornada para Jerusalém, e ele vai por todo o lado onde ele vai passando, pregando o Evangelho. E ele passa então, agora nesse determinado momento, pela Samaria, onde ele já havia passado antes. Essa jornada que ele faz para Jerusalém, na realidade, é uma jornada para a sua cruz, em Jerusalém, a cidade santa. E nesse momento então, chega na não amistosa Samaria. Por meio de Samaria e a Galiléia, ainda no verso 11, significa entre as duas cidades. Não significa que ele passou no meio das duas cidades, mesmo porque ele não iria passar ao mesmo tempo no meio das duas. Mas entre as duas cidades, contornando a fronteira, principalmente de Samaria, a qual ele já não foi bem recebido. Nós vemos isso lá em Lucas 9, de fato era capítulo 9, eu não falei besteira. Lucas 9, 51, que diz o seguinte: E aconteceu que, ao se completarem os dias em que devia ser assunto ao céu, manifestou no semblante a intrépida resolução de ir para Jerusalém. E enviou mensageiros que antecedessem. Indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos para lhe preparar pousada, mas não o receberam, porque o aspecto dele era de quem decisivamente ia para Jerusalém. E aí, depois dessa não recepção dos samaritanos, nós temos Tiago e João, João, o apóstolo do amor, mais tarde, mas naquele rompante de espiritualidade, dizendo: Senhor, queres que nós peçamos que desça fogo do céu e consuma esses samaritanos? E aí Jesus dá um pito neles. Então, lá no capítulo 9, nós já vimos que os samaritanos, eles não receberam a Cristo Jesus, porque havia uma animosidade entre judeus e samaritanos. Então Cristo contorna a Samaria, passando entre, que seria esse no meio, a Samaria e a Galiléia. Nesse trajeto,
quando ele entra numa aldeia, saem então 10 leprosos para encontrar Jesus. Irmãos, a lepra, ela tem um significado muito importante nas Escrituras Sagradas. Mas eu posso dizer que a lepra também é uma doença horrível. Um amigo meu, ele falava muito, ele era de Curitiba, que ele visitava um leprosário que tem com os irmãos da igreja, ele visitava em Curitiba. Ele contava algumas coisas bem terríveis. E ontem, para refrescar a memória, ainda eu dei uma procurada, e se você tiver curiosidade, tiver estômago também, dá uma procurada, vai para o Google, dá uma olhadinha lá em fotos de lepra, porque a lepra hoje em dia para nós ela é muito associada com a hanseníase, simplesmente. E tudo bem, eu não vou desmerecer quem tem hanseníase, mas além da perda de tato e de algumas manchas, um dos tipos de lepra, que é o tipo de lepra que esse texto fala, aliás, entra 2 tipos de lepra nesse texto, é algo terrível, né? Não são simplesmente manchas e falta de tato, mas perda de extremidades do corpo, feridas pelo corpo todo, ressecamento das vistas, bolhas, eu vi imagens terríveis, né? Buracos causados no pé, isso quando os dedos inteiros não tinham ido embora, algo devastador. Então as pessoas geralmente elas acabavam até se cobrindo toda, né? Para que não fosse também alvo de insetos ou do sol, e para que os outros não vissem o estado terrível aos quais elas se encontravam. Biblicamente, a lepra no Antigo Testamento ela é considerada uma imundície. E além de ser uma doença imunda, ela foi uma doença utilizada para ser um símbolo do pecado. E quando você vê as fotos, as imagens de uma pessoa com lepra, você entende o porquê dessa associação. Porque você entende o que o pecado faz na alma do homem. Você entende qual é a visão de Deus de uma alma pecadora. Nós podemos ver uma figura, às vezes uma mulher ou um homem muito bonitos, com corpos muito bonitos, com cabelos, rostos muito bonitos, as quais não possuem nenhum tipo de lepra, mas têm o que nós poderíamos chamar de lepra espiritual, estão contaminadas pelo pecado. E nós vimos uma coisa, nós vimos o exterior, e muitas vezes nos alegramos na beleza do exterior alheio, mas Deus vê o interior, e Ele vê essa lepra interna. E ainda que muitas pessoas se cubram, como esses leprosos, com uma justiça própria, com algum trapo de imundície, Deus conhece, Deus vê a lepra interior. Então, o leproso no Antigo Testamento, ele tinha que ficar afastado. E não só ficar afastado, como ele tinha que anunciar, não só por uma sineta, como gritar, quando viesse alguém em direção a ele, imundo, imundo, para que essa pessoa não chegasse perto dele. Então imaginem que não é, hoje, nos meios que de diversidade, de aceitação de qualquer coisa, né, é uma ideia que nos deixa atônitos, mas essa era a realidade. Era alguém que tinha que gritar, não só se ausentar, mas tinha que gritar que era imundo. Nessa passagem, Jesus, ele se depara com 10 leprosos. Então, ele teve uma visão bem perturbadora do homem. Mas o Charles Spurgeon, ele chama a atenção de outra coisa, fazendo essa associação entre a lepra física e a lepra espiritual. Spurgeon diz que a visão que o nosso Senhor tem todos os dias deste mundo poluído pelo pecado deve ser algo horrível. Se vocês procurarem uma imagem de um leproso, vocês vão entender o que eu estou querendo falar. Deus, quando olha para o mundo, Ele tem essa imagem geral. E é um milagre, ainda continua Spurgeon falando, a condescendência do Filho de Deus, de ter colocado os pés numa casa de lazarentos, como a nossa terra. Mas o mais interessante é que Ele não só veio para cá. Cristo puro, santo, salvador, num texto paralelo a esse lá em Lucas
capítulo 5, ele encontra com outro leproso. E esse leproso diz para ele: olha, se tu quiseres, tu podes me curar. E Cristo diz: eu quero. Mas ele não diz somente eu quero, ele vai e toca nesse leproso. O que era completamente estranho à lei, porque o leproso tinha que ficar à parte. Então, o nosso Senhor Jesus Cristo, puro, santo, maravilhoso, ele não só teve condescendência de nós de descer nesse enorme leprosário, tomado pelo pecado, se vestiu da nossa carne, ainda que sem pecado, toca num leproso dizendo: quero, fica limpo, com seu braço estendido. E depois, mais tarde, com seus 2 braços estendidos, na cruz do Calvário, ele diz a todos os impuros, ele diz a todos aqueles que possuem a lepra na sua alma, não na sua carne: quero, fiquem limpos, está consumado. Dito isso, vamos dar uma olhada sobre o que o texto pode nos ensinar a respeito da oração do homem, a respeito da bondade de Deus e a respeito de algo que nós conhecemos tão bem quanto a oração, que é a ingratidão. Então, em primeiro lugar, nós vemos que a necessidade faz com que homens clamem a Deus. Tem até um dito popular, que diz que muitos vêm pela dor, que ao tudo indica é uma frase de Chico Xavier, mas tem muito cristão usando, achando que é frase de Bíblia, para ver o nível que está o nosso povo evangélico. Mas a pergunta que fica de primeira é a seguinte: por que o homem só procura a Deus nas suas necessidades? Nós encontramos aqui a necessidade faz esses homens saírem ao encontro de Cristo e clamarem: Mestre, compadece-te de nós. Mas por que nós só vamos a Cristo quando estamos em necessidade? Por que nós adotamos métodos e fórmulas, às vezes, até mesmo quando estamos com as nossas necessidades? Adotamos fórmulas de oração, fórmulas de tentar botar uma pressão em Deus, como tem alguns lobos dizendo para botar Deus contra a parede, Então aplicam métodos e fazem semanas e sobem, descem, usam água. Por que somente nós não vamos até o Senhor com um clamor, como foram esses homens? Então já fica 2 perguntas: por que só vamos a Cristo com dificuldade? E por que muitas vezes não vamos a Ele com sinceridade? Simplesmente expondo a nossa necessidade, dizendo: Senhor, compadece-te de nós. Veja, os 10 foram ao encontro e gritaram: compadece-te. Havia um clamor nesses 10 homens. Por que muitas vezes nós oramos de maneira tão tímida? Parece que nós temos medo de orar. Eu tenho ensinado para vocês a diferença, e é bom que nós tenhamos abandonado aquele método triunfalista de botar Deus contra a parede e de exigir e decretar em nome de Deus, e aquelas pessoas que têm uma mentalidade tão chucra a ponto de dizer: eu te abençoo. Quem é você para me abençoar? Quem abençoa é Deus. Eu determino na tua vida, cara. O mais perto que você tem de poder determinar sobre a minha vida é uma fofoca. É só isso que você tem poder. A parte disso, o teu poder é 0, nenhum. E glória a Deus por isso. Mas há uma certa falta de equilíbrio de quando você abandona esse triunfalismo. Esse Deus sempre vai te ouvir de qualquer jeito, basta você fazer alguma mecânica correta e Deus vai te ouvir, principalmente se trouxer dinheiro à igreja e blá blá blá. E nós vamos para o outro lado disso, e nós simplesmente começamos a ficar tímidos, começamos a: não, Deus determinou todas as coisas, então, poxa, não vou nem orar, não. Eu estou com um problema, o Senhor me ajuda. O Senhor me ajuda. Porque essa timidez, se é o próprio Deus que nos incentiva
Vocês não têm nada porque vocês não pedem. Peçam em meu nome. E peçam com verdade. O problema é necessária uma resolução do seu problema. Vá a Ele como foram esses homens. Compadece-te de mim, Senhor. Vai com ousadia. Por que nós somos tão displicentes? Parece que as nossas necessidades, que muitas vezes nos fazem desanimar da caminhada cristã, elas não nos fazem clamar a Deus. E Deus nos ouve. Como nós tivemos hoje ainda o testemunho de cura da irmã. Veja, eu creio que o dom de cura, Deus chegar e ficar botando a mão na cabeça das pessoas para elas se curarem ou determinar, isso cessou. Mas Deus não cessou de curar. Deus não está preso a nenhuma caixa. Ele cura quando quer. Ele ouve as nossas orações e responde da maneira que Ele quer. E a sua vontade é boa, perfeita e agradável. E Ele faz o que lhe dará mais glória ao seu santo nome. Esses homens, eles gritavam de longe. E como eu falei para os irmãos, a lei mesmo proibia um leproso de se aproximar de alguém que era puro, que era limpo, que estava são. Eles estavam numa situação muito difícil, eles estavam separados da sociedade. Estar separado da sociedade é difícil, mas eles estavam separados também da sua família. E se não bastasse isso, estavam separados também dos seus amigos. Eles tinham que ficar isolados, fora das cidades, quase que entregues à própria sorte. Mesmo sem tal doença, muitas vezes nós nos encontramos sozinhos. Muitas vezes nós olhamos para o lado e, guardadas as devidas proporções, nós podemos nos sentir como Cristo, que era tão assediado numa determinada hora, mas quando estava com seu ombro embaixo do madeiro, todo mundo tinha fugido. Um já tinha negado, o outro tinha traído. Muitas vezes nós nos sentimos tão sozinhos, achamos que estamos completamente abandonados, mas sempre podemos e sempre devemos sair ao encontro do nosso Senhor Jesus Cristo. Esses homens estavam isolados, abandonados e sozinhos, mas eles vêm ao encontro de Cristo. Vemos ainda mais uma particularidade muito interessante desse verso: a miséria da situação desses homens uniu judeus e uniu samaritanos. Apesar de toda a antipatia que havia entre esses dois povos, muitas vezes os problemas e as dificuldades nivelam por baixo e tiram casquinhas de problemas que não são necessários nós carregarmos. É só ver os países onde a igreja sofre perseguição. Hoje, quando nós estamos na nossa nação com uma certa liberdade ainda que ameaçada por todos os lados, mas nós temos liberdade. Hoje nós vamos lá, eu acredito em Deus, eu também, então beleza, vamos andar junto. Deus se revelou através da Escritura Sagrada, sim, é a palavra de Deus, beleza, podemos andar junto. Deus é soberano sobre todas as coisas, claro, sim, não, beleza, podemos andar junto. E vamos indo. E Ele determinou todas as coisas, Ele determina quem salva, não, legal, o Evangelho a salvação, é a obra do Senhor, Cristo veio nos salvar, nós não tínhamos como ser salvos de maneira nenhuma, tudo beleza, bacana e tal, e Cristo vai voltar em tal hora, não, afasta-te de mim, seu herege, eu divirjo, vamos nos separar, você crê num tipo de milênio, eu creio no outro, não podemos andar juntos. E nós não enxergamos isso quando a igreja está sendo perseguida. Não há tempo para essas coisas. E essas pessoas, debaixo dessa dificuldade e miséria, também não tinham tempo para isso. E nós vimos que eles estavam juntos, saíram ao encontro de Cristo, e encontramos no verso 16 o próprio Senhor dizendo que, a Bíblia falando que um era samaritano. Muitas vezes a dor, o problema, a miséria derrubam barreiras imensas, e nós encontramos companhia em quem nós não esperamos. Muitas vezes a gente espera muito de algumas pessoas e elas nos abandonam. E debaixo da miséria, outras pessoas, as quais nós não esperávamos absolutamente nada, elas ficam ao nosso lado. Mas ainda há mais uma coisa: somente em Jesus nós temos a companhia que satisfaz.
Esses leprosos podiam se juntar em 50, em 100, em 1000, em milhares de milhares, continuariam sendo leprosos. Nós temos que ir a Cristo. Somente Ele pode satisfazer a nossa alma. Em segundo lugar, nós aprendemos que enquanto eles obedeciam, eles foram abençoados. Olha o verso 14. Ao vê-los, disse-lhes Jesus: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Simples. Uma ordem simples. E o que nós encontramos é um extenso diálogo entre esses homens. Não. Aconteceu que indo eles foram purificados. Esse texto hoje, se fosse hoje, esse texto teria uns 10 capítulos, só nessa parte. Mas Senhor, como é que eu vou? Senhor, como é que eu devo ir? Senhor, mas eu levo um copo d'água, eu tenho que fazer o que mais junto? Senhor, de que forma, Senhor? Posso andar no Shabat? No capítulo 5, que é o texto paralelo, no verso 14, nós encontramos o seguinte: ordenou-lhe Jesus que a ninguém o dissesse, aquele outro leproso a qual o Senhor curou e tocou. Olha, não diz a ninguém, disse Jesus, mas vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o sacrifício que Moisés determinou para servir de testemunho ao povo. Notem, o testemunho ao povo era através da obediência da lei. Cristo mandou fazer alguma coisa, mas aquele homem curado não fez aquilo, ele saiu falando para todo mundo. Era pela lei que esse homem ia ser declarado purificado. Era o sacerdote que avaliava, que fazia o sacrifício que havia de purificação e que pronunciava: olha, essa pessoa está limpa. Devemos notar que não é o sacerdote que cura, simplesmente ele atesta a cura. Nós encontramos a especificação disso, se você quiser ler, em Levítico capítulo 14. Mas notem aqui, nesse momento, não houve ritual algum da parte de nosso Senhor Jesus Cristo. Não há toque, ele não toca nenhum dos 10, como ele tocou no capítulo 5. Não há repreensão. Eu repreendo essa enfermidade. Eu repreendo essa lepra. Nós temos um testemunho bíblico de Cristo repreendendo a febre da sogra de Pedro, é verdade. Mas não houve também aqui uma maldição, Eu amaldiçoo essa lepra, ela já era maldita que chega. Frequentei um lugar que nós oramos hoje para algumas pessoas com câncer. E cada oração de câncer o pastor, não sei se ele achava bonito, o que era, mas ele amaldiçoava aquele câncer. Eu amaldiçoo o câncer na vida dessa pessoa. Já é uma maldição de certa maneira essa doença, É uma doença maldita. É uma doença que tira demais da gente, que machuca demais e leva à morte. Você não precisa amaldiçoar a doença. Não há muita necessidade disso. Cristo não faz isso. Cristo também não deu uma ordem de cura à lepra. Eu determino que fique curada. Não houve remédio. Faz isso, bate com uma folhinha. Não houve lama. Não houve nenhum recurso externo. Não houve copo d'água. Apenas uma ordem para fazer o procedimento que alguém curado faria: ir se apresentar ao sacerdote. E se você conseguir acompanhar a linha de raciocínio, isso é uma loucura. Você chega para uma pessoa completamente podre, você pede, clama pela cura, e a pessoa diz: vai se apresentar ao sacerdote, que era o que faria as pessoas que não estão doentes, que estiveram doentes. Jesus, ele pode curar, meus queridos irmãos, com o toque. Jesus pode curar com lama, como ele faz, com a sua saliva, com o chamado de cura. Jesus pode curar sendo tocado, como a mulher do fluxo de sangue. Jesus pode tocar com alguma ação, ou com nenhuma. Ele simplesmente diz: vamos se apresentar. Jesus nunca se dispôs ao circo que se faz hoje em dia. Chama na frente, bota a câmera e grita e faz negócio. E aí começa aquelas coisas: eu sou filho de Deus, subidor de monte. Aqui o evangelho acontece como se o evangelho significasse
cura de enfermidade. Jesus nunca fez isso. Observe o verso 15. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou dando glória a Deus em alta voz. Eles aceitaram fazer o procedimento daquele que é curado, mas sem ver cura alguma. Enquanto eles estavam indo, eles se viram curados. Isso é muito importante, isso é muito interessante. Eles não olharam para si, opa, estamos curados e vamos nos apresentar. Não, eles foram, e indo foram curados. Nada havia acontecido até então, e ir se apresentar, de certa maneira, foi um teste da fé desses homens, se eles de fato creriam. Cristo ele já determinou a cura, o modo o qual ele ia fazer essa cura. Eles foram curados no momento que estavam obedecendo a ordem do Senhor. Ele não precisou fazer nada mais. E eles obedeceram e fizeram a ação de quem já havia sido purificado. Agora, por que será que nós, hoje, tendo esses testemunhos, nós sempre racionalizamos, nós sempre questionamos as ordens do Senhor? Sempre. Não só os mandamentos, como também as bênçãos de Deus. Quantas vezes você já não se desesperou, pensando, meu Deus, está acabando os meus recursos, como é que eu vou comer? Mas você leu várias vezes que o justo jamais mendigará o pão. Você ora constantemente que o pão nosso cada dia seja dado. Você vê que o justo vive pela fé. Você lê que não só de pão vive o homem, mas você se desespera. E você lê Cristo dizendo, essas coisas quem se preocupam são os incrédulos. Da mesma maneira com relação à nossa salvação, a nossa lepra espiritual. Muitas vezes nós queremos ver alguma coisa, e não vendo, a gente fica em dúvida. Esse talvez seja um dos motivos por que tanta gente crê na perda da salvação. Porque pega a sua moralidade, que a Bíblia chama de trapo de imundície, pega aquela folhinha de figueira, que é a sua própria obra, e fica admirando ela, e tem algo palpável, algo a mais do que simplesmente a palavra de Deus dizendo está consumado. Por que nós somos assim? Se obedecêssemos com a mesma velocidade com que nós caímos em tentações, a nossa vida seria outra. Mas nós não obedecemos dessa maneira. Vai, não peques mais, disse Cristo certa vez. Parece não bastar. Não é suficiente. Parece que isso não basta para nós entendermos que somos purificados pelo seu sangue. Mas só isso? Só uma ordem? Só dizer para nós virarmos as costas para o pecado e continuar a vida? Claro, uma nova vida. Mas não vai ter um meia-culpa, um chicote? Não vai ter nada. Eles fizeram o que Jesus mandou, obedeceram à exigência da lei. Qual é a confiança que você tem em Cristo, meu irmão? Qual é a confiança que você tem? Eles obedeceram. Eles simplesmente viraram as costas para o Senhor e foram se mostrar. Ao menos nós oramos a Ele, já é algo que nós devemos. Porque muitas vezes nós estamos amassados pela dificuldade, pelo problema, e nós esquecemos de orar. As pessoas às vezes que estão com muita dificuldade, se você chegar e dizer para elas assim, você já orou a respeito disso? Muitas vezes você vai ouvir, não. Outras vezes você vai ouvir a resposta daquele que não orou, ainda que tenha orado. Deixa eu fazer uma digressão. Você está com um problema, você está com dificuldade, você já passou por isso, porque eu já passei por isso. Então eu posso falar em nome de vocês. Você está com um problema, você está com uma dificuldade, você já orou, mas você não orou de fato. Você orou. Aquela oraçãozinha, sem fé, sem honestidade, sem dependência, sem nada. Mas você fez a sua oração, aplacou um pouco a sua consciência, mas o problema continua e você continua esmagado por ele.
Aí vem alguém e diz assim: irmão, você já orou a respeito disso? Tá, já orei. É aquela clara demonstração que você não orou, ainda que tenha orado, mas você não orou de fato. Porque se você tivesse orado de fato, você daria uma resposta mais suave. Sim, orei, eu estou confiando em Deus. Mas ainda que eu esteja confiando em Deus, eu estou apavorado com 1000 caindo ao meu lado. Eu estou apavorado com as trevas desse vale de lágrimas. Eu estou apavorado com as dificuldades. E se você me mandou orar, então vamos orar junto para que Deus aumente a minha fé, me auxilie na minha incredulidade. E aí eu volto a perguntar, voltando ao texto: ao menos nós oramos, e quando oramos nós cremos? Veja, se você veio a Cristo com alguma demanda, creia que Ele ouviu. Ele ouve. É diferente de você mandar um e-mail com indicação de leitura, sabe? Você não precisa disso. Ah, eu não sei se Ele ouviu. Você sabe, se você orou com sinceridade, com fé, Ele ouviu. Isso não significa que Ele vai dizer sim, mas Ele ouviu. Continue a sua caminhada, mesmo que você não veja aquilo que você pediu, continue obedecendo. Nós rapidamente pedimos uma coisa, perseveramos por alguns 15 minutos em oração, depois perseveramos numa vida santa de meia hora, e aí nos desesperamos. Ah, não adianta. Vocês nunca encontraram alguém fora da igreja dizendo: olha, para mim não adiantou? Como se fosse um tipo de receita, né? Para mim não adiantou. Dá vontade de dizer assim: é óbvio que não adiantou, amigo. É óbvio que não adiantou. Mas, enquanto você está nessa caminhada, há uma outra verdade: nada impede que você continue pedindo. Não estou fazendo um convite a você, aquele tipo, peça uma vez e não peça mais, senão é falta de fé, né? Não, peça, continue pedindo, mas continue obedecendo, continue crendo que Ele ouviu de fato, que Ele está ouvindo e que no momento certo Ele vai fazer o que Ele tem que fazer. Lembram da parábola do juiz iníquo? Agora, se você veio a Ele para ser purificado, se o seu problema não é uma lepra física ou financeira, mas é uma lepra espiritual, se você veio a Ele para ser salvo, creia que Ele te ouviu na sua oração e caminhe. Veja, todos os que o receberam são purificados. João nos ensina isso lá no capítulo 1, verso 10. Todos os que vão a Ele são feitos filhos de Deus. Você não precisa ver para caminhar, mas caminhando, você vai ver que é de fato filho de Deus. Terceiro lugar, nós vemos aqui nesse texto a gratidão que ornamenta a fé, ela é rara. A nossa fé, nós gostamos de falar de fé, e tem um título de um filme que eu acho muito legal, que fé demais cheira mal, né? Aquela pessoa que só fala de fé, tem muita fé, eu tenho fé e fé. A fé, ela pode receber um ornamento, a gratidão. Só que isso é raro. É muito fácil falar em fé. Quantos livros você vai numa livraria evangélica? Quantos livros você vê a respeito de resolução de problemas e de oração? E de fé? Agora tenta um dia aí procurar quantos livros você vai encontrar a respeito de gratidão. Como ser grato a Deus. Você de fato é grato a Deus? Passos para demonstrar para você mesmo, para a igreja e para o mundo que você é grato a Deus. Estou dando ideia aí, vai escrevendo nos livros, porque não tem esses livros, não existem. E se existissem, eles não são comprados. Muitos falsos pastores e falsos crentes, eles são utilitaristas e pragmáticos. Eles só buscam receber, só têm interesse quando e enquanto precisam de algo. Esses são os utilitaristas. Eles usam dessa falha moral das pessoas que se reúnem ao redor deles para encher os seus clubes. Esses são os pragmáticos. E aí enchem clubes que se chamam igreja,
enchem a TV com programação evangélica, compram canais de TV, enquanto Cristo ordena o leproso curado de Lucas 5 para não contar a ninguém, mas para ir ao sacerdote, e aí isso ser um testemunho. Essas pessoas, elas fazem, como eu já falei, um verdadeiro circo, um verdadeiro drama sensacionalista, por uma cura de cólica ou de cefaleia. Eu lembro uma vez que eu fiquei muito frustrado, que eu fui ver um desses caras que fazem da fé um show. E aí, eu quero ver sinais e maravilhas, né? E aí o único sinal que eu vi, o Dorflex também faria, ou a Neusaldina, ou qualquer outro dos laboratórios, por favor, depois depositem no meu merchandise de graça, ou não me processem ao menos, né? Só foi curado aquela noite cefaleia. Muita dor de cabeça curada. E o povo com as necessidades que tem, porque não são falsas, muitas vezes são verdadeiras, ele se submete a essas bizarrices das mais baixas, na busca de resolução do seu problema, mas eles não enxergam de fato qual é o problema. Eles podem enxergar quando olham para o seu corpo, a lepra externa, eles podem enxergar as suas feridas externas, mas muitos se aproximam de Cristo e não enxergam a lepra interior. Eles não entenderam que Cristo veio resolver o maior problema. Assim eles formam um círculo vicioso, pecaminoso e corrupto, em uma entrega à busca pelos sinais e maravilhas, mas uma negação ao benfeitor e um desprezo completo àquele que é o abençoador. O fato, como ensina o Bispo Ryle, é que os melhores de nós, crentes, eu estou falando agora com crentes, nós somos muito semelhantes a esses 9 leprosos. Isso é muito triste. Nós somos muito mais dispostos a pedir do que agradecer. Muito mais dispostos. A nossa vida de oração já é pequena. Agora a nossa vida de gratidão é miserável. Isso é uma falha inadmissível em nossa vida, meus irmãos. Inadmissível. E hoje eu espero contribuir de alguma maneira para corrigir isso. Nós vimos aqui que foram 10 homens que clamaram pela cura. Nós vimos que 10 homens obedeceram. Isso é muito importante, porque é difícil encontrar quem obedeça. Mas 10 homens clamaram, 10 homens obedeceram e 10 homens foram curados. Mas apenas um voltou com gratidão. Apenas um voltou para adorar aquele que as curou. Apenas um ficou grato. O estudioso Mary Tinney, ele diz que a gratidão sempre foi mais difícil de se encontrar do que a fé. Isso é terrível, principalmente se você lembrar de um verso a qual Cristo diz: quando o Filho do Homem voltar, encontrará ele fé sobre a terra. Se a gratidão é mais difícil de encontrar do que a fé, eu refaço a pergunta dele: encontrará ele gratidão sobre a terra? Veja, é fato vergonhoso que nós oremos tão pouco. O nosso erro já começa aí. Nós não somos homens de oração. Ponto. E se você diz que é, eu tenho certeza absoluta que você está mentindo. Eu já li aqui para os irmãos, nós estamos estudando nos domingos, e vai voltar para quarta-feira, depois dos 10 mandamentos, o breve catecismo de Westminster. E eu li uma pequena parte de uma ata, de uma das reuniões quando os teólogos estavam formulando os catecismos, a confissão de fé. E os irmãos lembram que foram muitas reuniões, 120 teólogos e pastores, mais alguns homens da Câmara dos Comuns, que seriam como os senadores hoje, de diversos tipos de igreja, congregacionais, batistas, presbiterianos, né? A maioria era presbiteriana, é fato. E durante muitos anos, em mais de 1000 reuniões, e aí uma das reuniões, só para ilustrar, a reunião começou com uma breve oração sobre o pecado e uma leitura bíblica. E depois disso, um dos homens
fez uma oração de 1 hora. E depois disso eles cantaram alguns salmos, e aí um segundo homem fez uma oração de 1 hora. E depois disso, uma outra pessoa leu um texto bíblico e fez uma exposição de quase 2 horas. Aí eles sentaram e foram discutir a respeito da confissão. E ao final disso, fizeram mais uma oração de quase 2 horas. Às vezes na nossa liturgia aqui, nós ficamos 15 minutos orando. E daqui de cima eu noto aquele reboleixo na cadeira, assim, aquele nervoso, parece que está vindo um avivamento, mas não, é uma vontade de tomar água, de ir no banheiro, de que aquele momento acabe, porque está difícil. É vergonhoso para nós oramos pouco. E veja, nós não precisamos orar horas seguidas. Orai sem cessar, diz Paulo. Spurgeon brilhantemente falava das setas curtas. Orar o tempo inteiro. Nós temos o tempo inteiro para orar. E eu fiquei muito impactado com o testemunho de uma menina puritana, que ela disse o seguinte, numa resposta a respeito de oração, como é que ela conseguia orar o tempo todo. Que ela dizia que quando estava, por exemplo, dando banho nos animais, ela dava banho, enquanto dava banho ela orava: Senhor, me lava do meu pecado como eu estou lavando esses animais, me deixa limpa, me deixa pura. Enquanto alimentava os animais, ela dizia: Senhor, que nunca falte pão na minha mesa, obrigado pelo pão da minha mesa, que nunca falte pão na minha comunidade e tal. Enquanto ela andava de cavalo voltando para casa: Senhor, me guarda nos teus caminhos, assim como eu estou seguindo o caminho para casa, que eu não me perca, nem à esquerda nem à direita, mas eu vá para o caminho celestial. Já pensou se nós usássemos as coisas ao nosso redor para termos um espírito de oração? Veja, não precisa você ficar de joelho 2 horas, ser subidor de monte. Nós temos 24 horas para orar, mas nós desperdiçamos. E muitas vezes tem um aparelhinho chamado celular, que é uma ferramenta para nos dispersar disso. Vamos voltar para cá. Muitas ideias. É fato vergonhoso que nós oramos tão pouco, mas veja a tragédia. Se nós já oramos pouco, e a proporção de gratidão de 10 que pediram, 10 que obedeceram, 10 que foram curados, é de 10%. Apenas 1 voltou. Aonde que está o louvor a Deus? Aonde que estará o louvor a Deus na nossa vida? Aonde que está o louvor a Deus na sua vida? A gratidão é coisa rara, diz o bispo Ryle. Spurgeon, de maneira muito triste, ele fala o seguinte: o número dos que oram é maior do que o número dos que louvam. E depois ele complementa que a maioria de nós ora mais do que louva. E se nós oramos tão pouco, misericórdia de nós. Senhor, eu tenho andado tanto nos teus caminhos e tu não me abençoa. Tem andado? E a maioria de nós ora mais do que louva. E Spurgeon e Tinney dão a mesma ideia, dizendo que existem mais pessoas que creem do que aquelas que louvam. Isso é terrível. No próximo ponto nós veremos a razão dessa ingratidão. Mas qual a razão da nossa, meus irmãos? É fácil nós apontarmos os outros, mas qual a razão da nossa ingratidão? A ingratidão por tudo que temos é tanto um perigo quanto uma vergonha para o crente, um mau testemunho para o mundo e uma fraqueza para nós, uma fraqueza que vai fazendo com que nós comecemos a carregar problemas que nós não deveríamos carregar. E a nossa jornada começa a ficar dificultosa. E o caminho que já é estreito vai ficando mais estreito. Não desmerecendo a oração, que já é pouca, o Spurgeon ainda ensina que a oração não é um exercício tão celestial quanto o louvor. A oração é para o tempo, diz ele, mas o louvor é para a eternidade. Por que ele diz isso? Na glória não vai haver oração, vai haver louvor. O nosso combustível hoje, nosso alimento hoje aqui, se dá na oração e na ceia do Senhor.
Aqui nós apresentamos as nossas demandas, mas na glória não haverá o que pedir. Na glória haverá somente o que agradecer. Portanto, seria muito bom que nós nos acostumássemos a pelo menos mesclar um pouco dos dois ambientes, entre o já e o ainda não. A oração em meio aos problemas que nós temos ainda, e o louvor em gratidão a Deus por tudo que Ele já nos fez e pelas respostas que Ele vai nos dando. O espírito de gratidão é a própria atmosfera dos céus. Os anjos e os espíritos dos justos aperfeiçoados estão sempre bendizendo a Deus, escreve o Bispo Raio. Vamos nos juntar a esse coro? Ou vamos deixar só eles? Vamos continuar pedindo de forma tímida? Vamos caminhar em fé e obediência, louvando a Deus por tudo aquilo que nós temos? A decisão é nossa. Quarta e última coisa que nós vemos nesse texto: a gratidão daquele que foi encontrado pela graça. Muitos tentam confundir o povo de Deus, afirmando que a fé que recebe a cura é a mesma fé que salva. Isso é algo terrível. Eu tive uma briga muito grande numa congregação a qual eu pertencia, que vieram com esse ensino. E as consequências disso são óbvias. Se é a mesma fé, e os teólogos, os doidos que ensinam isso, eles assumem isso na sua matriz, eu tenho os livros, eles dizem o seguinte: a fé para a cura é a mesma da salvação. Logo, se você é salvo, então você tem que ser curado. Sempre. Obviamente que o contrário disso é verdade. Se você não foi curado, obviamente você não é salvo. Então você pega uma pessoa enferma, lutando com o seu problema, orando, e aí não satisfeita com o problema dele, você ata a ele um fardo que você não quer carregar nem com o seu dedo, como Cristo condenou os fariseus, e coloca em cima deles o seguinte: olha, tem que acontecer, porque é a mesma fé. Eu vi muito tempo alguns homens, tomara que de Deus, dizendo que a salvação é um pacote completo. Na salvação vem a cura também. Mas a Bíblia contradiz essa ideia. Os textos bíblicos contradizem essa ideia. Esse texto contradiz essa ideia. A nossa vida e a nossa experiência, a experiência de 2000 anos de cristianismo, contradizem essa ideia. E todo o testemunho bíblico do Antigo Testamento também contradiz essa ideia. É mais fácil um aleijado andar do que um pecador ser perdoado. Cristo faz esse jogo. Quando Cristo diz para um aleijado: teus pecados estão perdoados, todo mundo diz: quem? Só Deus pode perdoar pecado. E ele bate com essa. O que é mais fácil? Dizer para ele que os pecados estão perdoados, ou que ele está aleijado, está curado do seu problema? E aí Cristo diz para vocês crerem que eu sou o Filho de Deus: toma a tua cama, levanta e anda. Mas notem, há uma separação muito grande. Esse samaritano aqui, ele não foi apenas curado. Esse samaritano aqui, ele recebeu muito mais que a cura. Eram 10 leprosos, mas um samaritano que foi salvo. E não deveria ter nada mais elevado na nossa mente do que ser salvo. Nada mais ambicionado por nosso coração do que a certeza da salvação. Nada mais desejoso do que estar aos pés de Cristo. Se você não entendeu isso, você tem que repensar o seu cristianismo. Mas aí você vai dizer: como é que você vai falar que esse cara está salvo? Provo pelas suas atitudes. Primeira prova, pela gratidão. Versículo 15 e 16. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou dando glória a Deus em alta voz, e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. E este era samaritano. Agradecendo-lhe. É a primeira prova que esse foi salvo. Os demais, eles receberam o que pediram. Fato. O texto não nega isso. E em sua natureza carnal mostraram o fruto de uma natureza carnal. Com o quê? Ingratidão, verso 17.
Não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Eles demonstraram a sua natureza carnal corrompida na ingratidão. Mas um teve a sua natureza modificada. Um demonstrou gratidão. O samaritano, ele recebeu o que pediu, mas ele recebeu também aquilo que ele não pediu. Uma nova natureza, uma regeneração. É muito bom ser purificado da lepra exterior. Imagino eu. Se uma dor de dente já é bom ser curado, imagina de uma lepra exterior. Mas eu garanto para os irmãos que é muito melhor ser curado de uma lepra da alma. Segunda prova, pela adoração. Verso 16: e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. Nós estamos falando de ingratidão. Nós oramos e não conseguimos muitas vezes, como cristãos, demonstrar algum nível de gratidão. Mas esse homem, assim como aquela mulher pecadora, aos pés de Cristo, lavando os pés com suas lágrimas, secando com seus cabelos, derramando óleo sobre Cristo, muitas pessoas demonstraram muita gratidão. Isso é uma vergonha para nós. Este homem, este samaritano, ele agradou a Cristo, ele rendeu-lhe graças. Mais do que agradecer, ele se prostrou aos pés de Cristo. Spurgeon tem umas frases maravilhosas. Ele diz o seguinte: eu preferiria ser ninguém aos pés de Jesus do que ser tudo em outro lugar. Meu querido irmão, não existe lugar mais excelente do que os pés de Cristo. Aqueles que estão aos pés do Senhor em agradecimento. Esse leproso curado, esse pecador restaurado, esse estrangeiro adotado, esse inimigo feito amigo, ele se inclina à sombra do Altíssimo, em louvor e em adoração. Que exemplo para nós, irmãos? Ou nós não temos nenhum motivo para adorar? Nós ouvimos ainda no domingo: tendo o que vestir e o que comer, estejamos contentes e sejamos gratos. Mas o principal de tudo, nós recebemos a salvação, podemos descansar na mão do Altíssimo. Não importa nada mais. Nós deveríamos estar constantemente em gratidão e não olharmos as coisinhas que faltam, mas olharmos o tudo que recebemos e o tudo que está proposto. Terceira prova, pelo silêncio em acusar. Olha o verso 17, a primeira parte do 19. Então Jesus perguntou: não eram 10 os que foram curados? Aonde estão os outros 9? Não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro? E aí ele complementa: e disse-lhe: levanta-te e vai. Jesus, ele censura os demais, e Jesus pode censurar. Jesus é o justo juiz, é o Salvador, é o Santo, é o Deus Altíssimo, digno de toda honra e toda glória. Ele podia ter ficado machucado, ele podia ter se sentido menosprezado. E ele pergunta: onde estão os outros 9? Mas o samaritano, que era inimigo dos judeus, e muito provavelmente esses homens eram da Galileia, boquinha de zíper, ele permanece em silêncio. Quando os samaritanos não receberam Jesus, como a gente falou lá em Lucas 9, eu volto a falar, Tiago e João disseram: ó, desce fogo do céu. O que é que a gente peça? Vamos botar fogo nessa região aqui, nessa aldeia. Como é que eles não te receberam? Mas esse samaritano não. Quando ele foi questionado sobre os 9 judeus ingratos, o que ele fez? Ele permaneceu em silêncio. Sabe por que ele permaneceu em silêncio? Ele estava ocupado demais em agradecer a Deus, para se preocupar com os outros. Ele estava ocupado demais para acusar os outros. Purificado dos seus pecados, purificado da sua lepra e adorando ao benfeitor, ele não encontra ânimo nem tempo para acusar os demais. Seria um momento perfeito, né? Ó, os judeus foram para lá. Judeus da tua região,
Ele não tinha tempo para isso. O tempo dele era aos pés de Cristo, agradecendo. Quarta prova, individualidade. Cristo pergunta: onde estão os 9? Spurgeon nos ensina que você pode pecar em grupo. E nós geralmente pecamos em grupo. Nós podemos ir ao inferno com esse grupo, mas quando obtivermos a salvação, nós chegaremos a Cristo sozinho. Uma, porque a salvação é individual. E segundo, nós nos alegraríamos muito em louvar a Deus e estarmos aos pés de Cristo com os nossos amigos. Mas quando você de fato foi regenerado, quando você de fato sente gratidão, se os teus amigos não quiserem ir, que não vão, você vai sozinho. Ainda que sejam aqueles amigos que você formou no meio da dificuldade. E essas amizades no meio da dificuldade são igual aquelas amizades de combatentes de guerra. Fica uma irmandade. Mas se eles não quiserem ir a Cristo, você vai sozinho. Notem que ir para o inferno é algo popular. E para o inferno você vai em grupo, você vai para a galera. Mas ir a Cristo não é popular. Ir a Cristo geralmente você vai contra a maré. Ir a Cristo geralmente você vai sozinho. E muitas vezes você vai se prostrar aos pés de Cristo sozinho. E muitas vezes você vai estar aos pés de Cristo, como nesse momento aqui, haviam mais pessoas próximas e elas não vão estar aos pés de Cristo. Mas você vai estar. Não interessa os outros. Quinta e última prova, e talvez a prova mais necessária para nós entendermos que esse samaritano foi salvo, é o verso 19. E disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. É o testemunho de Cristo. Irmãos, muitos são chamados, muitos recebem e participam das bênçãos de Deus, muitos se alegram um tempo em Deus, muitos experimentam do Espírito Santo, como diz em Hebreus, experimentar do Espírito Santo não significa ser regenerado pelo Espírito Santo. Muitos se acomodam nas cadeiras, nas reuniões dos santos, mas como diz João, eles saem do nosso meio porque não são dos nossos, porque se fossem dos nossos, permaneceriam conosco. Muitos se alegram por um tempo, eles recebem sim dons, eles recebem sim bênçãos, eles são curados, eles recebem respostas, mas desses muitos chamados, poucos são escolhidos. Veja, dos 10 que tiveram fé para a cura, apenas 10% teve fé para ser salvo. E fé é um dom. E note o seguinte, esse era o impuro, mais desprezado dos 10. Porque para o judeu, o leproso já era indesejado, já era um maldito. Agora o samaritano era botar isso a quadrado. Era terrível. Então, só faltava ele ter sido antes disso publicano, cobrador de impostos, para completar a tríade. Mas ele era o que havia de mais terrível para o judeu. Quem estava mais longe de Cristo, quem estava mais longe da esperança e da pureza, acha-se depois de salvo o maior devedor, e por isso é aquele que ama mais, diz Spurgeon. E nós vemos o próprio Jesus falando isso. Jesus, ele, voltando àquela história, quando ele está com a pecadora aos seus pés, e aí um fariseu de nome Simão diz: ele não é o Messias, se ele fosse ele saberia que é uma pecadora. E Cristo esmaga ele, dizendo que não foi bem recebido na casa, não teve ósculo, não teve nada, não teve absolutamente nenhum respeito com a presença de Cristo Jesus. E aí Jesus diz o seguinte para ele, em Lucas é a versão resumida dessa história, ele fala de 2 credores, um que devia 500 moedas e outro que devia 50, e ambos são perdoados. E ele diz para o Simão: Simão, qual dos 2 amará mais? E aí Simão, pode ser incrédulo, mas burro não era, disse: o que foi perdoado mais. Ele disse: é a mesma coisa essa mulher. Essa mulher foi muito perdoada. Este samaritano foi muito perdoado. Toda a sua imundície foi embora. Não só a sua imundície física que o afastava da sociedade,
mas a sua lepra da alma. E aí ele muito ama, ele se prostra, e ele agradece. Você foi perdoado, meu querido? Você foi perdoado? Você sente que foi perdoado? Você sabe que foi perdoado, melhor formulando? Você entende que não havia nada que você poderia fazer para ser salvo, mas Cristo veio e fez o que era para você ter feito. Tudo, o pacote completo. Agora sim, Ele não só obedece a lei totalmente por você, te imputando a sua justiça, mas Ele também recebe o castigo que você merecia, te imputando perdão. Você crê que Cristo disse para você, está consumado? E se você crê nisso, você é grato por isso? Você tem demonstrado a gratidão por isso? Uma gratidão daquele que foi muito perdoado? Você se identifica com o samaritano? Ou você se identifica mais com os outros 9? Onde estão os outros 9? Deixa eu fazer algumas aplicações para os irmãos, que nós estamos estourando a hora. Primeira aplicação: se você crê ter sido purificado da sua lepra espiritual, vá a Ele em gratidão. Se você crê que foi purificado, vá a Ele em gratidão. Veja, Ele é o sumo sacerdote que ofereceu o sacrifício por você, Ele é o sacrifício feito por você, e Ele é o altar onde o sacrifício foi feito por você. E é Ele que testifica que você foi salvo. Vá a Ele. Me mostre uma pessoa que foi a Cristo e foi rejeitada por Ele. Uma pessoa que foi com o coração quebrantado. Uma pessoa que foi sabendo que foi perdoada e se prostrou aos pés de Cristo. Você não vai encontrar, porque Ele não rejeita ninguém. É Ele que atrai pelo Espírito Santo de Deus. Agora não fica recalcitrando. Vá, seja grato. Segunda aplicação: busque sempre a Deus em oração, mas busque no Espírito do que nós aprendemos em Filipenses capítulo 4, verso 6. Lá diz o seguinte: não andeis ansiosos de coisa alguma. Por que não andar ansioso? Porque em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições. Olha, Deus já não conhece? Sim, Cristo diz que conhece. Mas Ele também nos manda orar. Nos manda que nós reconheçamos as nossas dificuldades e que reconheçamos que dependemos dEle. Sejam em tudo, porém, reconhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e súplica. Mas veja o seguinte: com ações de graça. Busque o Senhor, mas nesse espírito. Busque a Ele de maneira completa. Una o que Deus separou. Não tenta separar, une o que Deus juntou aqui nessa sentença. Não tenta separar. Ele juntou petições com súplicas. Compadece-te de mim, com ações de graça. Não separa. Não seja indigno ao ponto de ser ouvido e ser ingrato. Terceira aplicação: nós somos corruptos em nossa natureza, mesmo quando purificados. Isso é verdade. Mas mova-se a cidade celestial crendo na palavra de Deus, crendo no que Deus te falou a respeito da sua salvação, crendo que você foi salvo, crendo que é justo pela justiça de Cristo, ainda que você veja nas suas atitudes injustiça. Não nivele, não meça o teu cristianismo pelo teu êxito, mas pelo êxito de Cristo, porque o nosso êxito é trapo de imundície, ainda que seja exigido. E ainda Cristo diz que se nós conseguíssemos obedecer a tudo, seríamos ainda servos inúteis. Nós dependemos da justiça de Cristo. Crendo na justiça de Cristo,
vamos caminhando para a cidade celestial, com o testemunho do sumo sacerdote, dizendo, foi purificado. E nesse percurso, ore sempre para ter um espírito grato e adorador. Sempre. Quarta aplicação, devemos ser gratos por tudo que temos. Irmãos, nós esquecemos da generosidade de Deus em nos dar tudo, absolutamente tudo. A palavra de Deus nos diz que todo dom é vindo de cima para nós. Tudo que nós temos, nós recebemos, nós ganhamos de Deus por graça e misericórdia. Você e eu muitas vezes nos focamos nos nossos problemas e o problema nos cega de todo o resto. Mas nós devemos entender que nós devemos ser gratos. Gratos. Deus nos deu vista, Deus nos deu audição, Deus nos deu vida, Deus nos deu família, Deus nos dá o pão, Deus nos deu o lar, Deus nos deu uma comunidade de fé, Deus nos deu trabalho, Deus nos deu liberdade para ir e vir, saúde. Deus nos deu muita coisa, muito mais do que nós merecemos. E o segredo de um espírito de gratidão é perceber a dívida diária que nós temos com a graça. É saber que tudo que nós temos, ainda que nós tenhamos suado para conquistar, nós recebemos por graça. Quantas vezes você já não olhou alguma pessoa que trabalha muito mais do que você e ela não possui aquilo que você tem? E se você tem de maneira lícita, foi Deus que te deu. A gratidão é uma flor que nunca vicejará de qualquer outro caule, exceto da raiz da profunda humildade, diz o bispo Raio. A gratidão brota da humildade. Então, sejamos gratos e sejamos humildes. Gratidão e humildade. Humildade e gratidão. Quinta e última aplicação. Tanto a oração quanto o louvor são agradáveis a Cristo. Devemos ter o cuidado de fazer aquilo que agrada ao nosso Senhor. E a oração agrada. Ele disse, pedi e recebereis. E o louvor o agrada. Então, o louvemos por tudo que nós temos recebido. Cristo, Ele se alegra em atender as nossas súplicas. Mas como quando nós plantamos uma semente, nós nos alegramos no crescimento daquilo que foi plantado. Nós nos alegramos quando as folhas verdes começam a aparecer. Mas a nossa alegria verdadeira é no fruto daquilo que nós plantamos. Ninguém planta uma flor ou planta uma árvore frutífera para ver só um caule viçoso e um verde das folhas. Mas ele quer a flor, ele quer o fruto. Da mesma maneira que nós possamos, com a semente da oração, que Deus atende, gerar um fruto de louvor a Deus. Porque todas as coisas servem para a glória de Deus. Tudo deve ser feito para a glória de Deus. Cada oração e cada graça, elas devem vir acompanhadas do fruto de louvor e de adoração. Amém? Que Deus tenha misericórdia de nós. Uma palavra de ânimo dura. Vamos ficar em pé e vamos orar. O que sempre me deixa mais de boca aberta com o que a Bíblia diz a nosso respeito é sobre a nossa incapacidade de fazer as coisas boas. Mesmo quando essas coisas boas são tão boas que são boas para nós mesmos. São o que nos deixaria mais alegres, mais felizes, mais fortes. Nós temos uma dificuldade visceral. Que Deus tenha misericórdia de nós. Curva a sua cabeça, vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai, obrigado por tudo que Tu nos deu, por tudo que Tu tens feito. Senhor, não tem como nós listarmos todas as graças e misericórdias que nos alcançam. Senhor, tantos livramentos, tantas graças, tantas bênçãos que nos cercam, as quais nós nem temos conhecimento. Senhor, quando vemos
o alinhamento dos planetas, quando observamos a natureza, quando observamos a vida, quando observamos o nosso corpo, e mesmo que ele seja algo de complexa engenhosidade, é extremamente frágil, ao ponto de uma simples bactéria poder matá-lo, uma célula do próprio corpo fora de sintonia podendo matá-lo. Todas essas coisas devem nos auxiliar a compreender a Tua graça e a Tua misericórdia e nos preservar a cada minuto de vida. E nós falhamos, Senhor. Obrigado por tudo que Tu tens nos dado. E cria em nós, Senhor, um espírito de gratidão. Senhor, as nossas dificuldades mais simples ou mais extremadas, a nossa lepra exterior, nós apresentamos a Ti e pedimos que Tu intervenha poderosamente, e cremos que Tu tem poder para isso, e nos colocamos humildemente debaixo do Teu poder e da Tua vontade. Mas cria em nós um espírito de gratidão, para em toda e qualquer situação agradecer o Teu santo nome. Que nós possamos permanecer mais, Senhor, à sombra do Altíssimo, com a nossa cara nos Teus pés, te agradecendo. Senhor, e Tu fez algo muito maior. A lepra que não tem cura exterior, Tu podes curar, ou não, conforme a Tua vontade. Mas Tu nos reuniste, e nos limpaste, e nos purificaste da lepra interior, da lepra da nossa alma, do nosso pecado, da nossa impureza. Senhor, como somos ingratos por isso. Como somos pequenos, Senhor, olhando para dificuldades que nós temos, tão efêmeras, tão simples, por maior que sejam, e não olhamos para a eternidade, não olhamos para a condenação a qual Tu recebeste por nós na cruz do Calvário. Não olhamos a textura da nossa alma, não mais impregnada de podridão, mas refletindo a pureza da Tua justiça. Senhor, inclina os nossos corações à gratidão. Inclina os nossos corações à adoração por tudo que Tu és, ao louvor por tudo que Tu fazes. Tem misericórdia de nós, Senhor. Pedimos perdão pela nossa ingratidão. E Te agradecemos, porque sabemos que somos perdoados em Cristo Jesus. Amém.